Fala pessoal, beleza? Meu nome é Caio, eu sou estudante do curso de Biotecnologia e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos falando aí sobre as células. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando sobre o citoplasma e as organelas citoplasmáticas. O citoplasma, pessoal, ele é composto ali por um líquido bem viscoso chamado de citosol. E é no citoplasma que vai acontecer a maioria dos processos metabólicos ali da célula. É no citoplasma também, pessoal, que vai estar presente as organelas citoplasmáticas, que cada organela terá uma determinada função de extrema importância ali para a célula. E eu vou falar, claro, de cada uma delas aqui para vocês. No citoplasma também, pessoal, existe uma estrutura chamada de citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? O citoesqueleto, pessoal, ele é uma estrutura formada por filamentos proteicos. Ele forma uma espécie de teia ali no citoplasma e a principal função dele é dar sustentação e resistência para as células. Ele é como se fosse mesmo um esqueleto ali celular. Então, agora vamos falar das organelas em si. Começando, pessoal, pelo ribossomo. O ribossomo, ele é uma organela não membranosa, quer dizer, ele não possui membrana que recobre o ribossomo, e ele é presente em todas as células conhecidas, seja eucariontes ou procariontes. A principal função do ribossomo, pessoal, é estar envolvido ali na síntese de proteínas. É nele, basicamente, que vai acontecer essa síntese de proteínas. Ele tem um ácido nucleico chamado de RNA ribossômico, que vai atuar ali na síntese de proteínas. Outra organela, pessoal, são os centríolos. Os centríolos, pessoal, eles são microtúbulos que vão ser muito importantes na hora da divisão celular. São eles que vão separar nossos cromossomos na hora que a célula entrar em processo de divisão. Os centríolos também, pessoal, vai ser ele que vai ser responsável pela formação dos cílios e dos flagelos nas células que possuem eles. Lembrando, pessoal, que os centríolos eles vão estar presentes só nas células dos eucariontes. Só as células eucariontes possuem centríolos. Lembrando que nas procariontes a única organela será o ribossomo. Todas essas outras organelas que eu vou estar falando aqui para vocês vai ser nas células eucariontes, beleza? Próxima organela aí, pessoal, o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, pessoal, ele vai ser uma organela membranosa. O que é isso? É as organelas que têm uma membrana revestindo elas. A principal função do complexo de Golgi é armazenar, modificar e eliminar proteínas. Ele é como se ele fosse um almoxarifado ali da célula. É também no complexo de Golgi, pessoal, que é produzida uma outra organela membranosa, o lisossomo. O lisossomo ele é uma organela rica em enzimas digestivas. Então é ele que será responsável pela digestão de substâncias nas células. O lisossomo também, pessoal, ele é responsável por um processo chamado de autofagia. O que é isso? É quando uma outra organela já está velha ali, então ela já não está mais conseguindo exercer sua função e ela precisa ser destruída. E é o lisossomo que vai destruir essa organela. Uma outra função também do lisossomo, pessoal, é o processo de apoptose. O que é o processo de apoptose? É a morte celular programada, ou suicídio celular. É quando a célula precisa, por algum motivo, ser eliminada. E esse processo de apoptose é uma das formas de destruir essa célula. Uma outra organela muito parecida com o lisossomo é o peroxiossomo. Ele tem a função também de digestão celular, mas o que vai diferenciar o lisossomo desse peroxissomo é as enzimas presentes em um e no outro. Então, pessoal, agora vamos falar dos retículos, que é o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, pessoal, ele vai estar ali bem próximo, também em contato com o núcleo. E tanto o retículo endoplasmático liso quanto o rugoso, ele vai ter uma função de auxiliar no transporte de substâncias entre o citoplasma e o núcleo da célula. Porém, no retículo endoplasmático rugoso, estará inserida uma série de ribossomos nele. Haverá muitos ribossomos inseridos no retículo endoplasmático rugoso. Então, se a função do ribossomo era síntese de proteínas e tem muitos ribossomos no retículo endoplasmático rugoso, ele também vai participar da síntese de proteínas.
Sendo que em células eucariontes, que vai ser as células que vai ter esse retículo endoplasmático rugoso, é dentro dele que o ribossomo estará fazendo essa síntese de proteína. Bom, já o retículo endoplasmático liso, ele será responsável pela síntese de lipídios. O retículo endoplasmático liso também, pessoal, ele vai auxiliar muito na quebra de toxinas, na quebra de substâncias tóxicas ali para as células. É uma organela muito importante o retículo endoplasmático liso. Uma curiosidade sobre essa organela, pessoal, que é em pessoas que viciados químicos, que ingerem substâncias tóxicas ali diretamente, esse número dessa organela vai crescer muito dentro da célula. Você vai conseguir observar muito dessas organelas em pessoas dependentes químicas. Uma outra organela membranosa aí, pessoal, é a mitocôndria. A mitocôndria eu creio que deve ser a organela mais conhecida aí, e é a mais falada também. Ela é responsável pelo processo de respiração celular. É o processo que gera energia para a célula. É o processo que produz o ATP. Uma curiosidade, pessoal, sobre as mitocôndrias é que a mitocôndria ela possui um DNA próprio, que é chamado de DNA mitocondrial. E esse DNA mitocondrial, pessoal, ele é sempre passado de mãe para filho. Então, o que isso quer dizer? Que todos nós temos o mesmo DNA da mitocôndria das nossas mães. É uma curiosidade aí sobre as mitocôndrias. Ela sempre vai obedecer essa regra, sempre passar o DNA mitocondrial de mãe para filho. Agora, pessoal, eu vou falar de umas outras organelas aí que só será presente nos vegetais. Uma delas é os vacúolos. Os vacúolos eles são até presentes nas células animais também, mas são muito raros. Eles são comuns mesmo nas células vegetais. Os vacúolos, pessoal, ele é uma espécie de reserva ali, ele vai reservar líquido. É onde a célula das plantas ele vai estar reservando líquido, seja água e até mesmo líquido chamado de sucos celulares, que vai ter algumas enzimas ali importantes para as plantas, mas basicamente isso mesmo a função dos vacúolos. Outras organelas, pessoal, das células vegetais são os plastos. Existem basicamente três tipos de plastos: os cloroplastos, os cromoplastos e os leucoplastos. Os cloroplastos, pessoal, eles vão ser a organela que será responsável pela fotossíntese. É o processo com que as plantas produzem o seu alimento. É lá no interior do cloroplasto que terá a molécula de clorofila, que é ela a grande responsável aí pela fotossíntese. É também o cloroplasto que dá coloração verde às plantas. Outro plasto aí, o cromoplasto. O cromoplasto, pessoal, ele não tem clorofila, então ele não tem a pigmentação verde. Porém, ele vai ter outras moléculas aí que vai ser responsável por dar coloração a flores, frutos e até mesmo algumas folhas que não são verdes. Então, é os cromoplastos que dão as outras variações de cores nas plantas. E o último tipo de plasto aí, pessoal, é o leucoplasto. Esse, por sua vez, não possui pigmentação, então ele não tem cor. A função do leucoplasto é armazenar moléculas orgânicas, sendo que ele pode ser basicamente dividido em três. Os amiloplastos, que vai reservar amido. Amido, pessoal, é a grande reserva de carboidrato das plantas. Tem também os oleoplastos, que vai ser aqueles que vão reservar lipídios. E, por fim, os proteoplastos, que vão reservar proteínas. Então, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês sobre citoplasma, sobre as organelas. Eu peço vocês que curtam o vídeo, que compartilhem. Espero muito que tenha ajudado, que tenha sido útil para vocês. Vou continuar postando, a série de vídeos sobre células ainda não acabou. Então, o próximo vídeo eu vou estar falando sobre o núcleo celular, o núcleo, o DNA, RNA, tudo no próximo vídeo. Então não deixem de assistir o próximo vídeo, que será muito importante aí para dar continuidade ao estudo aí sobre as células. Beleza? Forte abraço a todos então e valeu!